Bem-vindos a mais uma edição da Lenga Lenga do Costume. E como de costume, começo por agradecer aos meus patrocinadores, aos patrocinadores da Lenga Lenga, o Azeite de Talismã. Muito obrigado ao Azeite de Talismã e a Prozis. Muito obrigado à Prozis. Não se esqueçam, quando fizerem compras na loja online da Prozis, para incluírem a palavra Lenga Lenga, um espacinho para incluir essa palavra e ter direito a um desconto. eh, Independentemente das promoções que podem estar e normalmente estão a decorrer nesse site da Prozis. Também gostaria de vos relembrar ou de vos reconvidar a assinar a Lenga Lenga do Costume, a subscrever, lá como é que se diz, aqui no YouTube. Subscrevam à vontade, não custa nada. E também não sei o que é que ganham especificamente, mas acho que recebem notificações de quando um episódio da Lenga Lenga estreia e ajudam a divulgar esta coisa. Além disso, vou pela terceira semana consecutiva, ou quarta, já não sei, recordar que a Lenga Lenga costuma agora, para quem não quiser estar a ver no YouTube, pode, pode ser encontrada nos podcasts, pode ser encontrada na Apple Podcast, pode ser encontrada no Spotify, nessas coisas, da Amazon, não sei o quê. Podem ouvir apenas a lenga-lenga do costume, sem ter que ver o rosto do protagonista. Pronto, e despachadas estas logísticas iniciais, desculpa, tenho aqui uma comissão. Despachadas estas logísticas, deixem-me começar por falar, e com um grande pesar, da doutora Mariana Mortágua, que anunciou a sua saída da liderança ou da coordenação, como eles dizem, do Bloco de Esquerda, e muito provavelmente o fim da sua carreira política. Eu ia pedir um minuto de silêncio, mas depois um minuto sem se falar aqui fica capaz de ficar esquisito. Mas vamos fazer então 2 segundos de silêncio pela doutora Mariana Mortágua e já continuamos. Pronto, 2 segundos já passaram. E acho que são mais que suficientes para o papel que a doutora Mariana Mortágua desempenhava no panorama político português, embora ultimamente não fosse bem no panorama político português. A doutora Mariana Mortágua era uma presença mais ativa nas águas do Mediterrâneo, foi neste, nesta legislatura uma parte significativa do seu mandato, e recordo que o seu mandato equivale ao grupo parlamentar inteiro do Bloco de Esquerda. Ela é deputada, é a única deputada, é o grupo todo do partido, e o grupo todo do partido, ou seja, ela, ausentaram-se não exatamente para a parte incerta, mas para o Mediterrâneo, para Menorca, para as Ilhas Gregas, para a Tunísia, salvo erro, a Ibiza, falou-se de várias coisas. Andaram por aí a caminho, alegadamente, de Gaza, onde sabiam que nunca chegariam. Eh, a doutora Mariana Mortágua não teve quaisquer problemas em largar vamos admitir, a função para a qual os portugueses a elegeram, porque elegeram, é inegável, mas ela não fez grande caso disso e preferiu arriscar uma carreira internacional. Ora, a carreira internacional, por muito que ela tenha estrebuchado e gravado vídeos e TikToks e falado em ataques de drones, em sabotagens israelitas, ou sionistas, por muito apesar de tudo isso, a doutora Mariana Mortágua não parece que tenha sido especialmente, ou saído especialmente beneficiada de tal flotilha do périplo marítimo alegadamente a caminho de Gaza, e não conseguiu uma projeção internacional por Ellen, ou acho que não conseguiu projeção internacional absolutamente nenhuma. Nós aqui em Portugal, feliz ou infelizmente, íamos tendo notícias da doutora Mariana Mortágua. Acho que nos outros países ninguém queria saber, ninguém sabia da existência da senhora, e cada país que se queria dar importância à flotilha humanitária dava importância aos seus compatriotas nessa flotilha. Sei lá, os italianos ligariam aos ativistas italianos e os brasileiros aos ativistas brasileiros e por aí fora. Ahm, Ninguém ligou à doutora Mariana Mortágua. A única vedeta saída da flotilha foi aquela que já tinha entrado, foi a pequena Greta, que continua, aliás, pequena, no físico e na densidade intelectual. Mas realmente foi a única pessoa que já era conhecida antes de começar a flotilha e continuou conhecida depois. A doutora Mariana Mortágua, portanto, essa tentativa de internacionalização da sua carreira não parece ter resultado. A parte nacional da carreira está completamente de rastros, já estava de rastros antes da epopeia mediterrânica. Nota-se que ainda está mais arrasada agora, está praticamente destruída de vez. O Bloco de Esquerda, tirando a coligação em Lisboa, não sei se houve mais uma coligação ou outra, mas
muito pouco representativa. O Bloco de Esquerda teve 0,5% de votos nas autárquicas. O Bloco de Esquerda, portanto, é um partido, eu não diria que não existe, existe como aqueles partidos que nós não sabemos, cuja existência nós desconhecemos, aqueles partidos que depois dos 6 ou 7 primeiros se arrastam pelas listas, pelos boletins de voto, e que nós não conseguimos identificar as respectivas siglas, pelo menos a mim acontece-me isso, há sempre assim 3 ou 4 ou 5 ou 6 partidos que eu não sei o que é que são, o que representam, em que lugar do espectro ideológico se encontram. O Bloco de Esquerda, isso ainda sabemos, mas já em termos de votação, já se confunde com esses partidos, aqueles partidos que só existem porque estão legalizados e aparecem, porque o símbolozinho deles, o logotipo, aparece no boletim de voto, não? Em termos de expressão, o Bloco de Esquerda não existe, e a doutora Mariana Mortágua percebeu que aquilo já não tem espaço para voltar a existir. Aquilo, por um lado, que ela própria é como se diz agora, uma expressão que eu detesto, mas é um ativo tóxico para o partido, mas não parece que, removida a doutora Mariana Mortágua, a criatura que seguirá, será na mesma um ativo tóxico. A culpa não é exatamente do chefe daquilo, ou de quem é o chefe, ou a chefa, o coordenador ou coordenadora daquela coisa. A culpa é da coisa propriamente dita. O Bloco de Esquerda é um partido radical que se deixou asfixiar pelo crescente radicalismo do PS. Há uma ala do PS que é substancial, é significativa dentro do partido e que tem vindo a secar as excrescências à sua esquerda. Portanto, não há grande motivo para votar, não há nenhum motivo para votar no Bloco de Esquerda. Se pode votar na doutora Alexandra Leitão, ou como aqui há uns tempos ainda se podia votar no doutor Pedro Nuno Santos, e como um dia se poderá votar, sei lá, na Mariana Vieira da Silva, ou noutra figura qualquer, ou na doutora Marta Temido, daquelas figuras que são do PS, mas são de extrema esquerda, e antigamente podiam estar no Bloco. Agora já não precisam, nunca estiveram no Bloco, porque o Bloco não dava as mesmas oportunidades de carreira, estão no PS, e o fluxo que acontece é exatamente o inverso. As pessoas que eram do Bloco, que votavam no bloco vê muito mais sentido em votar no PS, que representa na mesma os mesmos valores, os valores do radicalismo marxista, uh, e, apesar de tudo, tem mais hipóteses de chegar a algum lado. O Bloco esvaziou-se e, portanto, a doutora Mariana Mortágua, percebendo que esse esvaziamento não teria retorno, não teria salvação possível, resolveu ir à vida dela. Não sei o que é que será a vida dela daqui em diante, acho que como deputada pelo menos irá continuar durante a presente legislatura, mas depois disso não se vê grande futuro para a doutora Mariana Mortágua. E não vou dizer que é uma pena, não é pena nenhuma. A doutora Mariana Mortágua é uma pessoa a quem eu nunca ouvi um esboço de uma ideia sensata. Que não é caso único ou raro naquelas bandas ideológicas, mas é mais um exemplo. Não há nada a lamentar na saída da doutora Mariana Mortágua do panorama político português. Por muito que quando ela ascendeu à liderança do Bloco, e até ainda antes disso, já havia o Dr. Louçã a garantir que um dia ela chegaria à Ministra das Finanças. Tínhamos pessoas, aquelas pessoas que se dizem de direita, mas depois fazem o que o PS manda, o que a esquerda manda, e que vão às televisões e tal, a dizer que a ascensão da doutora Mortágua à liderança do Bloco de Esquerda, que ia ser um salto qualitativo considerável, significativo. Não foi, não foi, não foi, não foi. Foi mais do mesmo, talvez pior do que o mesmo. A doutora Mariana Mortágua talvez tenha, não acho que a cabecinha dela seja essencialmente diferente da cabecinha, por exemplo, da doutora Catarina Martins. Acho que disfarçava menos bem, acho, o seu radicalismo. Acho que a doutora Catarina Martins, apesar de tudo, às vezes parece quase fingir que é uma pessoa relativamente moderada. A doutora Mariana Mortágua nem por um momento consegue essa, esse simulacro, essa simulação. A doutora Mariana Mortágua, em cada atitude pública, em cada frase, em cada gesto, em cada aparição pública, mostra-se, não consegue deixar de mostrar o seu radicalismo, provavelmente porque não o quer deixar de mostrar, ou não sei se é por não conseguir, mas acho que nem sequer é isso. Acho que a doutora Mariana Mortágua é, como as outras pessoas do Bloco, uma pessoa, uma radical que tem orgulho em ser radical, tem orgulho
em propor para o país e para o nosso modo de vida uma política de terra queimada, uma política absolutamente destrutiva. Um, É assim que aquilo funciona, é assim que a extrema-esquerda funciona, é a esquerda trotskista, como eles dizem, mas é uma esquerda leninista, de facto, é uma esquerda de corrosão da sociedade tal como nós a entendemos, o nosso modo civilizacional, os nossos hábitos, aquilo funciona assim. E partida, de saída, a doutora Mortágua fala-se, pelo menos foi o único nome que eu vi até agora, daquele senhor José Manuel Pureza, para ser o futuro líder. É ele que vai salvar o Bloco de Esquerda? Não, não, não é ele que vai salvar o Bloco de Esquerda. Acho que se fala no doutor Pureza porque é a única pessoa que resta no Bloco, cujo nome nós conhecemos. Eu, pelo menos. Não, a doutora Catarina Martins está lá no Parlamento Europeu, a doutora Mortágua sai, aquela senhora do Bloco que já se candidatou às presidenciais, uma senhora alta, não sei agora, não me lembro o nome dela, peço desculpa por isso, mas também não parece que já seja a altura dela. Sobre este senhor Pureza. Pois havia aquelas três relíquias que se candidataram nas legislativas para grande e respectiva humilhação, o doutor Louçã, o doutor Fazenda, o doutor Rosas. Portanto, mas já são mais figuras de museu do que outra coisa. Portanto, esses não contam. Sobra este doutor Pureza, que evidentemente não parece que vá fazer nada pelo Bloco, quer dizer, pode subir 0,2 décimas percentuais na votação, pode descer 2 décimas percentuais na votação, não parece que seja relevante. Ninguém quer saber aquilo que o doutor Pureza especialmente diz ou deixa de dizer. Ninguém distingue o doutor Pureza de outra criatura qualquer que paira por ali na direção do Bloco. É apenas mais um. É mais um membro da seita, e alguém teria que avançar. Fala-se que será ele, não sei se será ele, não faço ideia se haverá umas eleições disputadas, se serão umas eleições de aclamação do novo líder. Em qualquer dos casos, o Bloco finou-se e acho que a democracia portuguesa, por esse lado, está de parabéns. O Bloco não faz falta a democracia nenhuma, muito pelo contrário. O Bloco é um partido pernicioso para a democracia, é um partido antidemocrático, na essência, um partido totalitarista na sua natureza, e totalitário, quero dizer, peço desculpa, na sua natureza portanto, não faz falta nenhuma. Portanto, por esse lado, ainda bem que o Bloco acabou, está perto disso. A notícia menos boa é que para cada bloco que cai, há um livro que emerge. E era esse o tema que eu queria falar hoje. Uh, o LIVRE é mais ou menos, tem crescido mais ou menos, suponho, à custa do desaparecimento, da dissipação do Bloco de Esquerda. Ao contrário do Bloco, que apesar de tudo ainda tinha quatro ou cinco figuras que nós conseguimos identificar, o LIVRE tem uma figura que nós conseguimos, infelizmente, identificar. E essa figura é a figura de um político radical, de um político leninista, de um comunista de corpo inteiro, que consegue, ao contrário, por exemplo, da doutora Mariana Mortágua, fingir que não o é. Fingir que não é comunista, fingir que não é radical, fingir que não é totalitário, quando de facto é. Eu estou a falar, obviamente, do doutor Rui Tavares, que é um comunista absolutamente. Não há nada ali, não há uma fibra do seu ser que não lateje comunismo, coletivismo, peso do Estado, proibições, sanções, condicionamentos das nossas vidas, tudo nele, tudo que ele diz, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, sobretudo, vão dar aí. A diferença é que ele disfarça. E a diferença maior é que, ao disfarçar, consegue convencer uns tantos de que, assim, eu nem sou assim de esquerda, radical, tal, mas o Rui Tavares é um tipo que dá gosto de ouvir, eu até gosto de ouvir e tal, diz umas coisas sensatas. Não diz absolutamente nada de sensato. Tudo, tudo no projeto do Dr. Tavares, que aliás veio do Bloco de Esquerda, como todos sabemos, e só saiu do Bloco de Esquerda porque se zangou com o Dr. Louçã, porque deveria estar a aspirar a mais altos voos, e esses não lhes foram concedidos. O Dr. Rui Tavares não é um daqueles casos de alguém que aos 18 anos era da extrema esquerda e depois aos 40 se tornou um social-democrata moderado, um democrata cristão contido, perfeitamente ponderado e tal. Não, o Dr. Rui Tavares era há pouco tempo, há poucos anos, era eurodeputado do Bloco de Esquerda e hoje continua a ser
do Bloco de Esquerda, internamente, lá dentro daquela cabecinha, aquilo está na mesma configurado com a configuração que lhe deram no Bloco, que o fez chegar ao Bloco, apenas mudou de sigla, agora chama-se, mudou de partido, de designação, e agora chama-se LIVRE, que é uma espécie de partido unipessoal, em que o Dr. Tavares distribui os cargos e fingindo que, mais uma vez, o fingimento é aqui muito importante, fingindo que o partido é um partido livre, como o nome indica, e que os seus militantes é que escolhem tudo, é que decidem tudo e nada passa por ele, nada. Ele não tem, coitado, poder nenhum. Não tendo poder nenhum, é extraordinário que seja sempre ele escolhido como cabeça de lista. Houve uma vez que não aconteceu e correu-lhe mal. E viu-se o resultado. Mas, no geral, é extraordinário que, com tanta gente que pode ser, qualquer militante do LIVRE pode ser cabeça de lista pelo Porto ou por Lisboa ou assim, mas normalmente calha sempre o primeiro lugar elegível, e agora ele já elege mais do que uma pessoa, calha ao Dr. Rui Tavares, numa coincidência estatisticamente extraordinária. O Dr. Rui Tavares, portanto, é o líder de um partido unipessoal. Nisso, devo reconhecer, é um bocado como o Chega, embora o Chega agora já comecemos a reconhecer outras pessoas à volta do Dr. Ventura, até porque o Chega tem outra dimensão, mas também é um partido unipessoal, ou começou por ser. Para já, o LIVRE ainda não se conhecem outras figuras no LIVRE, e o LIVRE continua a ser o partido do Dr. Rui Tavares. Agora, para as presidenciais, o LIVRE e o Dr. Rui Tavares, que são mais ou menos a mesma coisa, e que passam o tempo a propor convergências de esquerda, está prestes a conseguir a proeza de apresentar às presidenciais mais um candidato. Já havia poucos, já havia a doutora Catarina Martins, já havia aquele doutor António Filipe, já do PCP, já deve haver para ali umas metástases quaisquer, também à esquerda, não sei se já estão oficializadas ou são a aparecer, mas o LIVRE, como não conseguiu, não descortinar um candidato, não reconhecem um candidato que possa aglutinar os interesses da esquerda comunista, da esquerda radical, da esquerda marxista-leninista, claro. É disso que estamos a falar e é isso que importa ao Dr. Rui Tavares. Mas como não conseguiu arranjar esse candidato, agora a direção do LIVRE tenta, através dos processos de liberdade, que são internos ao partido e tal, mas tenta sobrepor-se a esses processos de liberdade todos e impor um candidato. Como é que se chama o candidato? Não faço ideia. José Pinto, Pedro Pinto, Pedro Paulo Pinto, sei lá. É, é alguém, pronto, um sujeito qualquer, que a direção, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nas europeias, em que o candidato do cabeça de lista do LIVRE era de facto um militante que conseguiu impor-se à direção, agora é a direção que tenta impor um sujeito qualquer que é deputado, cujo nome ninguém sabe, talvez os pais dele, os parentes dele, ou mais próximos conheço, saibam o nome, mas o LIVRE tenta impor esse sujeito uh, por cima da tal liberdade dos seus militantes, que podem escolher, que podem avançar, que podem fazer tudo. No livro somos todos iguais, não há hierarquias e tal. O livro apresentou este candidato não interessa para absolutamente nada, é o candidato do livro, depois terá 1 ou 2% dos votos, não importa. O que importa aqui é dar 1 ou 2 exemplos mais daquilo que representa o que me importa a mim. Dar 1 ou 2 exemplos do pensamento do Dr. Rui Tavares. O Dr. Rui Tavares já o disse e já reiterou aquilo que tinha dito acerca de António José Seguro. A principal crítica, e tem sido o foco da crítica do Dr. Rui Tavares, António José Seguro, e deduz-se que a principal justificação para que o LIVRE não apoie o candidato em questão é o facto de o Dr. António José Seguro dizer, quando lhe é perguntado, que daria posse a um governo do Chega, desde que o Chega ganhasse umas eleições e o Parlamento assim se entendesse. De forma a legitimar esse governo, o Presidente da República, ao Presidente da República caberia, muito naturalmente, diz o Doutor Seguro, cumprir a Constituição e dar posse a esse governo. E acrescentou que não há portugueses diferentes de outros, pelo menos em termos eleitorais, que não pode haver, e que o voto é legítimo, independentemente do destinatário desse voto. Se o voto dos portugueses, hipoteticamente, der uma maioria ao Chega, o Presidente da República não tem outro remédio senão empossar um governo liderado, pelo menos,
encabeçado pelo líder do Chega. Portanto, isto que o doutor Seguro diz é a maior trivialidade do mundo, é uma banalidade, é apenas cumprir a Constituição. O doutor Seguro, aliás, disse qualquer coisa do género, que não, se chegar a presidente não lhe compete estar a brincar com a, não foi esse o verbo que ele usou, mas não lhe compete estar a brincar com a Constituição. A Constituição é para cumprir, e a principal função do presidente é que a Constituição seja, assegurar que a Constituição seja cumprida. Portanto, nada a dizer aqui, isto é o mínimo. Para o doutor Rui Tavares, isto é inadmissível isto, desde logo o facto de um presidente poder impulsar um governo hum, liderado por um partido de que o doutor Rui Tavares não gosta, isto para ele já é um critério, é um critério eh, absolutamente decisivo para impedir o apoio do LIVRE a esse candidato a presidente. Não, o doutor Rui Tavares não tolera, nunca toleraria um presidente que fizesse cumprir a Constituição. Para o doutor Rui Tavares, o Presidente da República está lá para agradar ao doutor Rui Tavares. Está lá para satisfazer os desejos mais íntimos, mais pessoais do Dr. Rui Tavares. Não estou a querer levar isto para nada de sexual, mas que há aqui alguma perversão envolvida, com certeza que é. Há aqui uma tara qualquer, segundo a qual o Dr. Rui Tavares acha estas as funções presidenciais, é este o entendimento do Dr. Rui Tavares face às funções presidenciais. O Presidente deve fazer aquilo que o Dr. Rui Tavares gostaria que ele fizesse, e não cumprir a Constituição. Portanto, o Chega é de extrema-direita, o Chega é um partido xenófobo, o Chega é um partido racista. A direção e os militantes do Chega vivem do discurso de ódio e da desinformação e das fake news. Sabemos isso tudo, os telejornais dizem isso constantemente, aqueles painéis de comentadorzinhos com as televisões dizem essas coisas constantemente. Num caso ou outro, em alguns episódios têm razão, na forma como geralmente isolam o Chega face ao sistema, não tem razão. O Chega não é um partido fora do sistema, como até acho muitos militantes do Chega gostariam de imaginar que sim. O Chega é um partido como outro qualquer, é um partido que concorre às eleições, concorre legitimamente às eleições, que respeita o processo eleitoral, e cujos votos, obviamente, têm que ser respeitados. É isso que o doutor Seguro diz e é isso que acho que qualquer cidadão que possa ser levado, ou que queira ser levado a sério, deve dizer. O doutor Rui Tavares não quer dizer, ele quer ser levado a sério, mas não há motivos para o levarmos a sério. Não há nenhum motivo para acharmos que o doutor Rui Tavares é uma pessoa que dá gosto de ouvir, ou que é relativamente ponderado face à sua área política, ou que isto, ou que aquilo. Não, o doutor Rui Tavares, não de todo. Não, o doutor Rui Tavares é um comunista, e como tal radical, é uma redundância dizer um comunista radical, são sempre radicais, e que procura fingir que não é, só para passar entre os pingos da chuva e para simular um europeísmo e uma consciência ecológica ali, enfim, uns pechisbeques eleitoralistas que não condicionam excessivamente a essência da figura. A essência da figura, a figura é um comunista. O doutor Rui Tavares é um comunista e acha, como o doutor Cunhal, noutros tempos, diria que 50 anos dizia que em Portugal nunca haveria uma democracia representativa. Ora bem, pelo menos no caso da função, não tenho dúvidas que o Dr. Rui Tavares endossaria uma frase como essa. O Dr. Rui Tavares não quer que um Presidente, repito, não quer que um Presidente da República cumpra a Constituição, porque o Dr. Rui Tavares não quer saber da Constituição para absolutamente nada, independentemente de ser bom ou mau. O Dr. Rui Tavares gostaria, como uma criança, porque o pensamento da esquerda radical é sempre um bocado infantil, como uma criança gostaria que a realidade se ajustasse aos seus desejos e que, no caso da realidade do Presidente da República, pudesse ser apenas um servente dos desejos, das ordens, dos desejos, da imaginação do Dr. Rui Tavares. Portanto, partido de extrema-direita, partido radical, o Chega, não pode, nunca pode ser governo. Isso é inadmissível ai do candidato que diga que impulsaria um governo do Chega. Isso não pode acontecer. Portanto, não é preciso dar muito. Tem havido exemplos recentes há sempre exemplos, sempre que o doutor Rui Tavares abre a boca, ou quase sempre, saem coisas, saem enormidades destas, saem pistas, indicações, sugestões muito credíveis daquilo que ele pensa, daquilo que ele de facto representa. Agora, a verdade é que também há parte, por um lado, ele tem
beneficia da erosão do Bloco e, portanto, as pessoas que votavam no Bloco agora votam no Dr. Tavares, quer dizer, o livro, ou lá o que é, não precisaram de mudar a sua essência, também eram radicais, continuam radicais, votam num partido radical que lhes parece agora estar mais em voga. A diferença é apenas essa. Quanto àquelas pessoas que não sendo de facto radicais e que acham graça, acham encontram alguma pertinência no Dr. Rui Tavares, essas eu não consigo, não tenho cura para elas, não tenho remédio, eu acho, tenho apenas um conselho ou outro. Não tenham dúvidas de que o Dr. Rui Tavares é um radical como a doutora Mariana Mortágua. Não há nem um pingo de radicalismo a menos num do que no outro. O que há é uma vontade de enganar e uma capacidade de enganar no Dr. Tavares, até pela forma de falar, pelo discurso utilizado, que a doutora Mortágua não tem ou não quer ter. Isso não sei com ela, não sei. O Dr. Rui Tavares é o proverbial lobo em pele de cordeiro. A pele não é exatamente de cordeiro, porque o radicalismo está ali à superfície. Mas mas podemos ir por aí, não gosto de usar provérbios, mas expressões populares nesse sentido não é assim coisa que eu aprecio muito, até porque acho que muitos deles não batem certo depois com a realidade, mas é isso que o Dr. Rui Tavares é, o que tenta ser. O Dr. Rui Tavares tenta ser um radical fofinho, um comunista domesticado, tenta ser em suma aquilo que ele de facto não é. O Dr. Rui Tavares é um. Só este exemplo relativamente à posição do Dr. António José Seguro face ao Chega é revelador, quer dizer, é absolutamente revelador da essência da criatura. A criatura não é. Nesse sentido, não é menos confiável que a doutora Catarina Martins, que tinha o radicalismo à vista. Como o doutor Tavares não tem o radicalismo tão à vista. Para mim ele é relativamente evidente, mas eu estou, quer dizer, vivo disto e estou habituado a olhar para isto, se calhar agora para uma pessoa mais distraída que apanha o Rui Tavares de vez em quando a falar e dar uma entrevista na SIC ou do canal qualquer, na RTP, ou que vejam uns depoimentos dele no telejornal, ou que leiam uma manchete ou duas, é capaz de ficar com a impressão evidentemente errada de que o Dr. Rui Tavares é alguém confiável, não é? Não é, é menos confiável, de facto, que a doutora Catarina Martins, que expunha aquilo que era. Ele tenta não expor, tenta esconder aquilo que é, mas aquilo que o que ele é um radical, o que ele é um extremista, o que ele é uma figura totalitária, que se pudesse, nos retiraria, afinal de contas, a liberdade. Não há nele. O partido chama-se Livre, não é por ironia, com certeza, é por fraude, é por mentira, é por dissimulação. O partido chama-se Livre, mas as ideias daquele partido são tudo menos livres, ou pelo menos são, melhor dizendo, a última coisa que aquele partido e o líder unipessoal daquele partido gostariam é que nós fôssemos livres. Lá que o partido seja livre, eles não se importam, mas o resto da população ser livre não contem com eles para isso. E eu não conto com o Rui Tavares para absolutamente nada. Espero que isso vai acontecer cedo ou tarde, que estas coisas acontecem sempre, como aconteceu com a doutora Catarina Martins, como acontece com outras figuras. As pessoas vão descobrindo quem estes dissimulados são. Embora, lá está, no caso do Dr. Rui Tavares, a dissimulação é maior e um bocadinho mais profunda. Que a doutora, eu disse Catarina Martins, mas queria dizer a doutora Mortágua. A doutora Mortágua não, dissimulada nunca pareceu ser, sinceramente. Não tem grandes encómios a fazer, grandes elogios a dedicar, mas também chamá-la de dissimulada não acho apropriado. O Dr. Rui Tavares é um dissimulado, é uma pessoa que esconde aquilo que pretende, ou que tenta esconder aquilo que pretende. Mas lá está, aquilo que ele pretende acaba sempre por vir ao de cima e nota-se nestas coisas, nota-se muitas coisas. Eu hoje quis centrar-me só nesta questão das presidenciais, que é aquilo que se está a debater. E depois é todo este lado do LIVRE se fingir um partido diferente. Há sempre esta coisa, já como o Bloco de Esquerda não tinha chefes, nem presidentes, nem secretários-gerais, tinha um coordenador, o LIVRE tem não sei o quê, nem isso tem, mas a verdade é que quem dá a cara é sempre o mesmo, é sempre a mesma figura. E essa figura, ao contrário do que algumas pessoas, até bem intencionadas, pensam, essa figura é um mero comunista, é um comunista sonso. É isso que o Dr. Rui Tavares é, um comunista sonso. E eu fico por aqui, voltando a lembrar a inserção da palavra lenga-lenga
na loja da Prozis, quando fizerem compras na Prozis, independentemente das promoções, o desconto continua sempre ativo, o desconto da lenga-lenga, isso por um lado, por outro lado, subscrevam o canal, não custa nada, ajuda a divulgar estas coisas, e por fim, isto agora também está em podcast, podem ouvir a lenga-lenga sem ter que ver, que ver o vídeo, podem ouvi-la no Spotify, no Apple Podcasts e na Amazon Podcasts, Amazon, qualquer coisa, não sei como é que se chama, sinceramente. Eu uso, eu uso o Apple Podcasts para ouvir os meus podcasts, os meus, quer dizer, os podcasts que eu costumo ouvir. Portanto, tem essas coisas todas e ficam por aqui. Até para a semana. Um abraço. Um abraço a todos.